Fala, vencedores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu quero hoje falar para vocês mentalidade de crescimento, falar o que você é capaz. Você sabe do que você é capaz? Você tem noção do que você é capaz? Você tem noção do que você tem nas mãos e o que foi colocado já na sua vida para você crescer? Eu falo muito sobre trabalho aqui no digital, falo muito sobre mentalidade, sobre neurociência e eu queria compartilhar algo com vocês muito importante. Na vida, tem dois tipos de pessoas: as pessoas que fazem e as pessoas que esperam outras pessoas fazer. Qual dessas duas que você é? Eu acredito que, independente de qual das duas você seja, você deseja ser a pessoa que faz, que cria, que gera valor. Ninguém quer ser aquela pessoa que fica parada. Eu sei que é difícil, às vezes, começar algo, e eu quero te encorajar nesse vídeo de hoje a você começar a fazer algo da sua vida. Hoje, ter o seu negócio, empreender no digital, mas acima de tudo, empreender sobre a sua vida. Entender que você é capaz, entender que você pode fazer isso. Mas existe uma limitação que foi colocada nas nossas vidas. Eu comecei a perceber muitas vezes, por exemplo, sobre faculdade. Você reparou que muita gente faz faculdade, a mentalidade da faculdade ou do ensino mesmo, dali do colégio, do fundamental, do médio, do superior, é te preparando para você ser um funcionário, é te preparando para você servir alguém, para você ser um funcionário, nunca para criar, nunca para você ser um empreendedor. Você sabia que existe um estudo que a maioria dos empreendedores são as pessoas que tiveram problema com a escola, são pessoas que não conseguiram se adaptar. A maioria de pessoas era aquelas pessoas que se deparavam com dificuldade, talvez por um TDAH, uma dislexia, um autismo, alguma deficiência de intelectualidade, questão de aprendizagem mesmo, né, ser neuroatípica, e elas, por alguma coisa, algum sentimento, pararam de estudar, largaram a escola, ou então era aquela pessoa largada, só queria passar de ano, não queria se esforçar muito, não porque ela não queria, ela era uma pessoa relaxada, mas porque ela não conseguia entender, a mente dela não funcionava daquele jeito. Eu falo muito por mim, eu sou TDAH e, assim, eu descobri com 30 e 32 anos, 33 anos, eu tenho 36, uns 3 anos. Eu sei a dificuldade que eu sempre passei nos estudos, eu sempre gostei de empreender. Por quê? Eu sempre tinha dificuldade não em seguir regras, mas eu tinha dificuldade em as pessoas ficar mandando em mim. Eu não gostava, eu sabia que eu tinha que fazer, eu fazia. E eu tinha essa dificuldade. Na escola eu também tinha muita dificuldade de aprender, porque eu entrava no tédio muito rápido. Então, quando as pessoas estavam lá fazendo aquela coisa, às vezes eu já tinha aprendido, às vezes eu começava a achar chato, e eu não acabava não aprendendo, não conseguia ter o foco para aprender. E também tinha época que tinha coisas que eu explorava, que eu aprendia, todo mundo tava assim, nossa, professora, como é que faz? Eu já tinha entendido, já tava fazendo. A professora, eu lembro da professora falar comigo assim, ô Raul, ensina essas pessoas a fazer isso também. E eu ficava assim, orgulhoso, porque, cara, eu aprendi isso primeiro. E tinha coisas que eram simples, era passo a passo simples, e eu não conseguia entender. Então, eu tive muita dificuldade na minha escola, de tanto que eu parei de estudar com 12 anos de idade. Eu voltei de estudar só com 16 anos. Aí eu parei na quinta série, se eu não me engano, com 12 anos. Parei de estudar porque eu não conseguia entender as coisas, não conseguia aprender, fazia bagunça pra caramba, porque né, a dificuldade que eu já passava na infância, eu já precisava ir trabalhar desde cedo. Então eu sempre comecei a trabalhar desde os meus 7 anos, já vendia picolé na rua, eu já fazia alguma coisa da minha vida. Eu já empreendia. Então, assim, no momento que eu comecei a entender minha mente, comecei e falei, cara, o que eu posso fazer da minha vida? O que eu posso melhorar? Eu parei de estudar ali, voltei. Depois que eu tive uma experiência, né, com 16 anos, eu estava em casa, tive uma experiência com Deus, um algo sobrenatural, né? E aí eu falei, cara, preciso mudar de vida. E aí comecei a relacionar com pessoas, ir na igreja, e aí voltei a estudar. Aí eu fiz quinta e sexta, sétima, oitava, e cara, eu já tava bitolado, tava focado, então eu era bem nas provas, consegui me informar, de tanto que eu também comecei, o padrão era o mesmo. Então fiquei muito cansado. Eu lembro que no último ano eu fiz o Enem
E aí eu peguei meu diploma pelo Enem. Não fiz o terceiro ano numa escola normal. Tirei o meu diploma de conclusão de ensino médio pelo Enem. E aí fui para a faculdade. Na faculdade, gente, minha faculdade de Direito, eu fiz a faculdade de Direito, fiz 3 períodos. Nossa, Deus do céu, eu gostava no início, mas no começo com as dificuldades, aquele sistema, por quê? O sistema educacional, ele te ensina a você ser funcionário, a você ser funcionário de alguma empresa, fazer um concurso, não ensina você a criar o seu negócio. Nenhuma faculdade fala, olha, vamos te ensinar você a ser um empreendedor, a você criar um negócio. Não, isso é a realidade. Então, assim, a maioria dos empresários hoje, desse estudo, fala que a maioria dos empresários são pessoas que tiveram problema na escola, são pessoas que tinham dificuldade com a aprendizagem, tinham dificuldade em receber, ter superiores, autoritarismo, sabe, regras, ou então manter um cronograma repetitivo. Eu, por exemplo, eu tenho problema com repetição. Por isso, quando eu voltei, comecei a trabalhar no digital, eu amei e me aprofundei mais. Por quê? Eu tenho várias operações no digital, como exemplo, monetização de blogs, sites. Eu tenho 2 blogs, né? E eu tenho um aplicativo também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, meus blogs, meus sites. Se você tiver curiosidade, quiser ver meu trabalho aqui também, eu vou ficar muito feliz de você ter participado comigo aqui. Então, assim, eu tenho aplicado dois blogs, eu tenho um aplicativo, eu trabalho nele todos os dias. Mas aí eu tô ali e fico entediado, porque, né, repetição, mesma coisa. Eu vou para vendas, então eu vendo no Mercado Livre, na Shopee. É um dos meus principais fontes de renda. Então eu vendo ali, aí eu dou a hora da minha loja, olho anúncio, olho o fornecedor, fecho o pedido, compro. Aí comecei a ficar ali, eu venho aqui gravar conteúdo. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu tenho meus cursos também, lançamento de afiliado, lançamento de como vender no Mercado Livre, mentoria dos 30 dias para mudar a sua vida, para você impulsionar a sua vida, crescer na sua vida. Então, olha para você ver, eu criei todo um ecossistema do digital, então eu mexo com afiliados, então eu vendo os boots automáticos, eu mexo com afiliados, grupos de promoções, sites de promoções, desenvolvimento de site, tráfego pago, tudo nesse ramo digital eu aprendi e eu amo, e eu comecei a me aprofundar e me especializar em todas essas áreas. Por quê? Porque como minha mente funcionava diferente, então às vezes a sua mente funciona diferente e você fica assim, se achando que você não é bom em uma coisa, nossa, eu não me sinto bom, eu não me acho bom nisso, eu não me acho bom naquilo. Calma, talvez você está se cobrando ou está vendo de uma forma diferente. Eu quero que você analise sua vida diferente. Você não é um erro. E é isso que é a coisa mais linda do mundo, porque você não é um erro. Não existe ninguém um erro. Existe todo mundo num processo. E eu me cobrava muito. Eu achava, nossa, eu não sou bom. Por quê? Sempre começava uma coisa, aí desanimava, começava outra. Só que no digital, quando eu começava uma coisa e eu parava e começava outra no digital, automaticamente essa outra coisa que eu comecei, ela falava com essa outra que eu parei. Então era meio que um ecossistema. 4 anos trabalhando nisso, eu consegui construir um ecossistema. Olha como é que o digital é maravilhoso. Por isso que eu recomendo muitas pessoas trabalhar no digital. Por quê? Você pode trabalhar de qualquer lugar e eu quero que você entenda isso. Eu estou aqui para abrir sua mente para ver as oportunidades. Então, a escola, a faculdade, pô, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistema, né? Tenho pós-graduação em marketing, né, em marketing digital, em cursos como Photoshop, Filmmaker, tráfego pago. Sou formado também, pós-graduado em neurociência, desenvolvimento, conciliação judicial, hipnose. Eu amo essa parte de desenvolvimento. Por quê? Tem uma coisa que eu amo mais que tudo nessa vida. É poder estar aqui, ó, falando com vocês. Poder dizer para vocês que você pode passar dificuldade, você pode passar dias difíceis e vai passar mesmo. A coisa mais comum do mundo é ter dias ruins, dias difíceis. Mas se você perseverar e acreditar, você vai conseguir superar tudo que você já passou ou vai passar. Eu falo muito isso porque eu sou prova, assim, eu vou deixar para vocês aqui. Você vai clicar aqui embaixo, vai estar raudamaceno.com.br/, O Despertar da Vida. Esse é um livro que eu conto um pouquinho da minha história. Você vai baixar ele gratuito, esse e-book, não vai pagar nada não, tá? O link vai estar aqui embaixo. Eu falo um pouco da minha vida. Eu passei muita dificuldade. Nossa, então assim,
Eu sei o que é estar com fartura e também sei o que é escassez. Eu sei o que é dormir com a barriga cheia, mas de tanto você comer que você fala, meu Deus, eu não aguento mais nada. Também sei como é dormir com fome. Então, eu sei o que é hoje ter uma vida com qualidade de vida boa, mas também sei o que é passar dificuldade, pobreza, passar fome, sabe, morar de favor. Então, eu não sei qual é que é a sua vida, mas eu quero que você abra a mentalidade e entender que você é filho de Deus. E você pode construir o seu negócio. Mas é claro, é muito difícil mesmo, as pessoas criaram essa ideia que é difícil empreender. Não é difícil empreender, é difícil permanecer. É difícil permanecer em qualquer coisa. Mas se você permanecer e deixa eu virar o microfone aqui para pegar melhor, né? Aqui. Então, se você permanecer, é certeza que você vai conseguir dar fruto. O que eu quero impulsionar para vocês aqui, as pessoas são formadas para ser funcionário, para seguir uma regra, para seguir um padrão. É todo mundo caminhando na mesma direção. É todo mundo, uns quer concurso, uns quer ser dono de funcionário de uma empresa X, funcionários de uma empresa Y. Mas o que você quer? Você não quer ser o dono dessa empresa? Você não quer ter seus funcionários? Dá trabalho também. É mais, eu estava falando com um dia com um amigo meu, falando sobre o empresário e o empresário funcionário. Qual que é a diferença? O empresário é aquele que constrói a empresa. Ele teve a ideia e aí ele começou a construir e aprendeu sobre nota fiscal, porque o empreendedor ele tem que aprender sobre tudo, nota fiscal, marketing, sobre tudo, finanças, compra, venda, dinheiro, ações, todo o processo jurídico e financeiro, fiscal, você tem que aprender. Esse é o empreendedor. Aí o empreendedor, eu vou lá e contrato um funcionário. Vou lá e pago ele por mês. Tá aqui seu salário. E aí ele começa a aprender da minha empresa. E começa a ajudar a minha empresa. E ele começa a ter ideias. Ele fala, Raul, tive uma ideia aqui. Pô, cara, gostei da ideia, vamos aplicar. E aquilo ali, ele aplica aquela ideia que ele teve, só que ele é um funcionário. Ele não preocupa com as contas do mês. Ele não preocupa se a empresa está indo boa ou se a empresa está indo ruim. Ele só quer saber de uma coisa, no final do mês, ele vai ter o salário dele. Ele sabe disso. Ele vai ter os benefícios. Ele está de carteira assinada. Então ele vai ter um INSS, ele vai ter um fundo de garantia, ele vai ter um seguro-desemprego, se algo der errado. O empresário não tem nada disso. Mas aí o cara se dedica, e a empresa começa a crescer e o patrão olha para ele e fala, pô, cara, você é um cara muito bom, eu vejo que você valoriza a empresa, eu vejo que você traz ideias boas para a empresa, eu quero te tornar sócio da empresa. E aí o empresário tem 100% da empresa e fala, ó, eu vou te dar 1% da empresa agora. Você vai deixar de ser funcionário, né? E aí eu vou te mandar embora como CLT e você vai se tornar sócio de 1% da empresa. Você vai ganhar mais, mas ele se tornou agora empresário, né? Ele participa agora de uma sociedade, de uma empresa. Mas só que ele é funcionário ainda. Porque a mentalidade dele não é de empreendedor, ele não sabe o que é empreendedor. Mas se você talvez é um funcionário empreendedor de sucesso, ok. Tem funcionários que são funcionários empreendedores, esse é o nome que eu dou, que são muito bem de vidas. Ganham 10, 20, 30, 50, 100, até 1 milhão de reais. Não sendo empreendedores. Eles são funcionários empreendedores. Às vezes possui até um CNPJ, mas não sabe a dor e a realidade de um empresário que começa. Tem algum problema? Não. Só que não se permita ou aceite ser só funcionário. Ou você tem que ser empreendedor, ou você tem que ser um funcionário empreendedor. Se você está na empresa sua, tenha visão de empreendedor. Olha para a dificuldade da empresa. Eu queria ter aprendido isso, eu sinceramente. Eu tô gravando esse vídeo para vocês, eu queria ter aprendido isso na época que eu era funcionário. Na época que eu era funcionário, eu queria ter aprendido exatamente isso que eu tô falando com vocês. Eu queria
estar trabalhando de carteira assinada e olhar para a empresa que eu estava trabalhando de carteira assinada como se fosse a minha empresa, sentir a dor dela, porque talvez eu teria sofrido menos. Mas a maioria de nós não, a maioria de nós vai lá e trabalha, faz o mínimo, mocega, né, o famoso mocegar, dá um migué ali para esconder e faz o mínimo, quer receber seu salário, sextou, vamos curtir, sexta-feira. Eu, particularmente hoje, para mim não faz sentido sexta-feira. Para mim não faz sentido dia nenhum. Para mim todo dia é segunda-feira, porque eu amo a segunda-feira. A segunda-feira para mim se tornou um mantra do melhor dia da semana. Por quê? Por quê? Pergunta aí nos comentários. Por quê? Vou gravar um vídeo se a segunda-feira é o melhor dia da semana. Vou gravar, vou te explicar por quê. Mas assim, eu amo a segunda-feira hoje, mas tem gente que acorda na segunda-feira, vai lá mais um dia de trabalho, eu tenho que trabalhar, como é que eu faço? Então assim, mentalidade, você precisa mudar de vida, buscar crescer. Não só crescer para você, mas transbordar na vida das pessoas. Por isso que eu estou aqui dizendo, você pode empreender, vai vender no Mercado Livre, vai vender na Shopee. Na verdade, vai começar como afiliado. Eu vou deixar aqui embaixo aqui um grupo. Na verdade, eu acho que eu vou abrir esse grupo, eu vou abrir esse curso gratuito. Gratuito não, se você for gratuito, você não vai valorizar gratuito. Vou colocar ele por R$10. R$10, eu acho que é muito pouco, né? Você paga isso em um lanche. Vamos colocar um preço de um lanche? Eu vou deixar aqui embaixo aqui, um preço de um lanche. Pode ser? Você vai aprender, você vai entrar num grupo de afiliados, né? Um grupo de afiliados, lá vai ter um passo a passo lá de afiliados para você começar a ganhar dinheiro como afiliado. Mas sim, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, você vai ganhar dinheiro com afiliado, tá? Vou te ensinar tudo certinho. Vou deixar um preço de lanche para você. Preço de lanche. Vai estar aqui embaixo o link aqui. Se eu não me engano, é Raul Damasceno / mestre do afiliado. Vou deixar aqui embaixo para você aqui. O valor de um hambúrguer. De um hambúrguer. E nem é gourmet, ok? Para você começar, para abrir sua mente de empreendedor, para você criar o seu produto, o infoproduto no digital. Você nasceu para ajudar as pessoas. Me fala uma coisa, como você vai ajudar as pessoas ganhando um salário mínimo ou ganhando uma mixaria? Não dá. Então eu quero desafiar você a romper no digital, a abrir as oportunidades que tem e entender que você é um tipo de produto. E você pode sim vender o seu tempo, vender o seu conhecimento e ganhar dinheiro. Se esse vídeo fez sentido para você e você acha que alguém deve ouvir isso aí, que está caminhando na máquina, essa máquina de ser funcionário dos outros e perder a maior oportunidade de hoje, que é o digital, a maior oportunidade de você empreender. Então, compartilha esse vídeo para ele e fala, cara, escuta esse vídeo e você precisa mudar de vida. Você precisa voar, você tem essa capacidade. Ok? Se fez sentido para você, deixe seu like aqui, deixe um comentário, se inscreva aqui no canal. Eu quero, sabe, o maior prazer mesmo poder aqui e ter esse quase 20 minutos com você aqui e dizer para você que existe mais e você tem as capacidades. Vamos mudar o mundo, vamos mudar a vida das nossas famílias, das nossas pessoas, vamos prosperar, vamos quebrar esse padrão que foi colocado na gente e viver o extraordinário, ok? Tudo que eu falei e mais vai estar aqui embaixo, todas as informações. Dá uma lida, dá um acesso, confere lá, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.